temporada do Expresso Difusora, um espaço para leitura, arte, filosofia, ciência e comportamento. Agora na 92.7 Expresso Difusora. Vai um expresso aí? Bom fim de tarde, Wagner Felipe Com. Bom fim de tarde a todos que nos escutam pela 92.7 FM, pela internet, e os extraterrestres que estão sempre nos acompanhando e medindo o nosso ânimo para talvez encontrar alguma brecha de invasão. Eles que acompanham os filmes do Netflix, leem as séries e estão observando tudo que não dá certo porque eles nunca conseguem vencer. Boa tarde, Rafa. Tudo bem? Boa tarde, Wagner. E a abertura, inclusive, é parecida, né? Pois bem, hoje vamos até às 18 horas falando um pouco sobre comportamento, filosofia, fazendo esse bate-papo aí, sem pretensão, para você que está se preparando para o final de semana, você que está aí no carro, indo buscar as crianças na escola, você que está indo levar a sogra na musculação, no jiu-jitsu, você que está aí pensando nas potencialidades da noite de Palmeira das Missões com esse frio. Dizem que no frio, até aqueles garotos que não foram contemplados com uma beleza tão expressiva, eles encontram a sua oportunidade, porque as mulheres ficam pensando assim: eu preciso de alguém para me esquentar, eu vou baixar um pouco a régua. O que tu acha disso, Rafa? Estamos pra noite hoje. Onde a crise é a oportunidade, já diria o filósofo. Bom, no programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre um livro chamado Floresta Escura, de Nicole Krauss. Ela que é uma escritora norte-americana e tem sido apontada como uma das grandes revelações da última década. Nos outros programas a gente falou de nomes que variavam, sempre venderam muito, né? Mas que não traziam uma marca tão característica de uma literatura assim mais profunda, né? Sem querer desmerecer os outros, mas mais condizente com o nosso momento e o nosso tempo. E a Nicole Krauss, segundo alguns, traz esses elementos. Ela começou seu primeiro romance em 2002 com um título, vou traduzir aqui o livro, né? Man Walks into a Room, né? O homem entra na sala. Meu inglês é meio germânico, então fica tranquilo, né? E depois, logo em seguida, já teve sucesso com outros livros, como em 2005, Uma História de Amor, que foi finalista de vários concursos, ganhou outros prêmios. E esse livro que a gente vai tratar hoje é de 2017, que é o Floresta Escura, que ganhou uma tradução da Sarah Grunhagen em 2018. E tem pela editora Companhia das Letras, né? Tem essa publicação em português, está disponível também para vender lá no Instituto Preceptor Com. Bom, é muito interessante a narrativa da Nicole Krauss, porque ela traz muitos dos elementos que a gente reconhece hoje nas obras literárias e que estão também como estilos de cinema, de música. Não sei se você já ouviu falar em prosa lírica, Rafa. Já ouviu falar nisso? Não. A Nicole Krauss, ela tem por característica tratar de temas como amor, perda, memória, da própria literatura, e ela é elogiada por conseguir fazer muito bem o que os especialistas chamam de prosa lírica. E que eu vou falar aqui para o nosso ouvinte, ele já vai conseguir identificar o que é justamente essa linguagem que é descritiva, que ela é sensorial, que ela evoca emoções, imagens. Aquele livro que você lê e parece que você viu um filme, porque ela descreve tão bem, mas de uma forma tão natural, que é como se você conseguisse compor aquelas imagens na tua cabeça. E aí tem um grande ritmo, tem nuances, tem complexidade. Então tudo isso é sensorial, emocional, e traz o autor, o autor te traz, né, para esse universo do livro. Usa muita metáfora, simbolismo. Você está lendo e daqui a pouco você começa a tentar entender, mas tu entende que tem um sentido por trás daquilo que ela está trazendo também, que é mais profundo, meio metafórico. É algo que é complexo e nos convida para além da obviedade, porque a gente vive uma era de uma certa infantilização das narrativas. Se você for olhar o cinema, e aqui eu não falo como alguém que está à margem desse processo, né? Porque eu vou com os meus filhos, eu vejo também. Mas se você for nos cinemas do Brasil, é só super-herói,
e só uma ilusão meio boba e adolescente, Que né? a gente entra no filme às vezes, não é mesmo? Mas é uma coisa assim que parece que não é muito adulta, né? É o cara fodão, desculpa o termo, que é musculoso e anda de carro a 300 por hora e nunca teve sequer uma multa de trânsito e dá piruetas no ar. E ele começou roubando carro e hoje ele tá lá fazendo, salvando o mundo. Toda hora estão tentando acabar com o mundo e ele consegue acelerando o seu carro. Ou super-heróis, que né? sempre existiu no cinema, né? Os super-heróis que evocam a nossa infância. E daí tem sempre um vilão, né, muito definido, que é do mal, que quer trazer o caos, né, que na verdade é reviver os mitos gregos, né, da ordem e do caos. Tem muita coisa que a gente acha que é novo, mas na verdade vem até das epopeias antigas. E esses livros que a gente trata aqui tendem a ser mais profundos, aqueles que estão um pouco cansados da obviedade de algumas tramas e não se sentem mais seduzidos tanto com as luzes e com as trilhas. Mas claro, né, são grandes filmes, inclusive porque trazem atores que são espetaculares, né, conseguem passar verdade, emoção, às vezes para roteiros que são bem limitados. Pois bem, nessa temática aqui da prosa lírica, você consegue elementos que são muito mais complexos do que isso, né? Porque são narrativas com muitas camadas, tem diferentes perspectivas, linhas do tempo, tudo bem embaralhado, e tratam do ser humano de uma forma, digamos assim, menos óbvia, assim, mais intensa. Eu não digo que os últimos filmes que a gente vê, tem alguns filmes até desses mais vendidos, que às vezes até agregam componentes mais complexos, né, que talvez nos chamem mais atenção, mas é tudo muito dosado, né, porque tudo que é muito pasteurizado para aquele público que é gigante, tu acaba que não consegue ser muito complexo. No domingo, não lembro se foi nesse ou no outro, eu assisti o ganhador do Oscar, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é um filme de 2 horas e pouco. Não sei se tu teve... Ele é bem... Eu fiquei com medo de não entender o filme e ter que apelar para explicações, né, do YouTube, internet. Mas ele é bem explicado, tu consegue no filme entender todo o sistema dele, né, todo o roteiro dele. Mas um filme e um livro que são mais complexos te convidam a pensar, nem que seja para chegar no final das contas e entender que aquele filme é ruim. Né? A mensagem é ruim, mas ele te convidou a sair de uma situação de passividade. Tem livros e filmes que são assim, que você, onde é que a pessoa quer chegar? Agora aquele que você começa a ler, mas eu já sei que ali na frente vai ter o beijo do príncipe, né? E aquela coisa de no final felizes para sempre. Os antagonistas das novelas da Globo, né? É sempre um processo de sofrimento do mocinho. E é difícil sair daquela métrica. Bom, nessa proposta da Nicole Claus, que é uma prosa lírica, ela consegue trazer essa complexidade que a gente não vê mais tanto, digamos assim, naquele grande mercado de entretenimento, a não ser alguns fragmentos aqui e ali, talvez até por uma pressão dos roteiristas e dos autores, né? Porque às vezes não vamos desfazer aqui, até para tu fazer uma obra mais pasteurizado que vai render bilhões, você também tem que entender o processo, né? Ela é o que alguns estudiosos chamam de literatura pós-modernista. Já ouviu falar disso, não? Não, também. E eu vou falar para o ouvinte, ele também vai entender. Naqueles contextos de narrativa que a gente está acostumado até da infância, Chapeuzinho Vermelho sai de casa, ela fala com a mãe dela, ela pega a cesta, aí o lobo encontra, e daí tem lá todo o desenrolado. Eu não vou dar spoiler do Chapeuzinho Vermelho, né? Tem todo o desenrolar. No pós-modernismo é tudo muito mais interessante, porque tu pode ter uma cena que começa com o lobo gritando, e aí corta para uma memória da Chapeuzinho, aí tem a vida do lobo com a família dele, tentando sustentar a família dele. Ela sai daquela versão tradicional linear, contando um pouquinho mais sobre a vida dos personagens. Os personagens são mais complexos, são mais intercalados, e sai inclusive do que era o modernismo, que
que foi o modernismo, né? Quando tinha uma paixão pela racionalidade, a civilização tinha achado que ela tinha achado as respostas, era aquela empolgação com o ciclo da ciência, né? A civilização tinha muitas promessas, a gente ainda não tinha passado por tantos traumas do século XX. Existia uma empolgação enorme, inclusive com a própria ciência, que alguns traziam com uma segurança que ia deixar o ser humano sempre muito confiante em relação às suas ideias. Nesse final da Chapeuzinho Vermelho, dependendo com o novo mundo, no final, às vezes, o Chapeuzinho não, o lobo pode ser o mocinho. O mocinho. Acho que teve um filme, né, que é Chapeuzinho... Nessa visão do pós-modernismo, você começa a ter a necessidade de reflexão sobre múltiplas perspectivas, e daqui a pouco entra o cara lá da proteção dos animais e prende o caçador. Que isso, né? O lobo não sabia o que estava fazendo, né? Então, a narrativa dela tem essa complexidade. E o bacana desse tipo de texto é que ele traz ali elementos de humor, daqui a pouco drama, porque a vida é assim, né? Tu não tem um gênero só na vida. Você tá vindo aqui sério para fazer um programa, daqui a pouco trupica ali, cai de boca no chão, e aquela autoridade de vir falar de literatura já cai por terra. Então é tudo muito misturado. Esse filme que você cita, ele traz muitos elementos também metafóricos, né? Naquele afã do multiverso, mais uma vez o multiverso, né? Que a gente tratou na semana passada no primeiro programa, né? Isso. Quando a gente falava sobre essa perspectiva de realidades paralelas. Pois saiba que também na obra Floresta Escura ele aparece na narrativa, porque um dos personagens, a Nicole, né, que leva o mesmo nome da autora, o que leva ela a sair de Nova York é justamente tentar encontrar informações sobre o que ela acha que é o início de tudo, né? Então ela vai para Tel Aviv, depois de ter sido influenciada por um físico que estava falando na rádio sobre o multiverso, ela começa a entender que talvez toda a vida, todas as possibilidades decorrentes da vida dela tenham surgido num determinado lugar lá em Tel Aviv, onde ela passou a infância, muitos momentos da sua infância. Também na obra traz o personagem Julius, que é um cara muito rico, que se aposentou, aí perdeu os pais, aí se separou da mulher e está meio peregrinando depois do divórcio para tentar entender o que é o propósito da vida dele, porque daí ele tem muito dinheiro, ele quer extrair significado daquilo, tem uma relação também com a ascendência, com os pais que sofreram muito, eram pessoas com muita dificuldade e que prosperaram na América, que é uma coisa muito comum, muito atual. Muitas pessoas que estão nos ouvindo, que tiveram muita dificuldade, formaram um patrimônio muito grande e hoje já tem uma idade mais avançada, às vezes se perguntam, tá, mas eu trabalhei isso tudo só para ter esse dinheiro e deixar para os meus filhos ter uma vida boa? Será que isso também não tem um outro significado? Então essa narrativa vai se desenvolvendo, ele acaba voltando também para Israel, que para ele é uma referência inclusive de fé e significado, porque Israel, ele que é de origem judaica, assim como a Nicole, os personagens do livro, e nessa viagem em Israel existem outras figuras que aparecem no livro que trazem algumas coisas fantásticas. Eu vou me permitir aqui ler alguns fragmentos que eu pensei do livro, eles não vão permitir que quem está nos ouvindo tenha uma noção do eixo central da narrativa, até porque, como uma obra pós-moderna, ela tem essa coisa dos múltiplos enredos que vão se desenrolando e seria impossível você tratar de todos os aspectos disso. Mas só para ver como ela traz uma narrativa tão sensível. E aí na fala do Rabino Klausner, tem alguns fragmentos incríveis. Abre aspas. Deus criou Eva da costela de Adão. Ele falando Rabino lá. Por quê? Porque primeiro era preciso deixar um espaço vazio em Adão para dar lugar à experiência do outro. Olha que coisa incrível. Então a gente nunca imaginou que isso aí poderia ser uma interpretação e acaba através desses personagens ela trazendo uma grande reflexão e profundidade. Tem outro momento que o mesmo Rabino diz assim:
em outro contexto do livro, é por isso que os rabinos nos dizem que um coração partido está mais cheio do que um coração alegre, pois um coração partido tem o vazio, e o vazio tem o potencial de ser enchido com o infinito. Umas coisas lindas desse livro. Tem uma outra parte que inclusive vale para quem vai estar se aproximando aí do final de semana, né? Que daí normalmente alguns trabalham ainda sábado, mas lá no domingo já folgam. Uma parte onde esse rabino fala de uma lição de um antigo professor sobre o que é o sétimo dia. Já parou para pensar o que é o sétimo dia? Normalmente a gente aprende lá na catequese que é o dia do descanso, né? Isso, que seria o domingo, que também é início de semana, né? Que para os judeus é o sábado, né? E eles algumas religiões também, isso. Então, quando ele aí dentro da narrativa do livro... Seria começando domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado seria o sétimo dia. Para algumas religiões. Outras seria começar segunda, terça, quarta, quinta. Nós começamos na segunda, né? Às vezes nem paramos. Mas olha que coisa bonita que daí esse personagem, evocando uma lição de um antigo professor, diz. Diz que está lá o professor dele ensinando, né? Abre aspas, todos dizem saber que o sétimo dia era o sabá, não havendo mistérios. Alguém referiu que se tratava do dia do descanso, mas o professor retrucou, explicando que não havia referência no texto original ao descanso, apenas a referência ao fato de Deus ter terminado sua obra. Os antigos sábios muito debateram para saber o que de tão importante havia sido criado no sétimo dia. E concluíram que foi a Menucha, ou Menuchá. Já ouviu falar da Menuchá? Também não. No sétimo, olha que interessante. No sétimo, cultura hoje, no sétimo dia, Deus criou a Menuchá. Menuchá não significa apenas uma pausa no trabalho, uma folga do esforço. Não é simplesmente o contrário da labuta e da lide. Se era preciso um ato de criação especial, preciso um ato de criação especial para aquilo, sem dúvida deveria ser algo extraordinário. Não é o negativo de algo que já existia, mas um positivo único, sem o qual o universo estaria incompleto. Não era apenas descanso. Olha que interessante. O sétimo dia, segundo a fala, né, do Klausner nessa obra, é um rabino que está falando sobre o assunto, como ele aprendeu quando era criança. O sétimo dia é o que completa a obra de Deus. E por quê? Por causa da Menuchá. E o que é isso? Porque a Menuchá é tranquilidade, serenidade, repouso, paz. Um estado em que não há conflito nem luta, nem medo nem receio. Menuchá, o estado em que o homem está sereno. Então, olha que lindo isso, né, da cultura judaica. Depois que a gente se inspira no exemplo da narrativa de Deus, né, no Antigo Testamento, segundo a interpretação deles, a gente tem que imitar isso, não para descansar, mas para buscar paz. O domingo, o sábado, seja lá qual for o dia do descanso ou o momento de descanso que a gente escolhe dentro da nossa cultura, dos nossos valores, não é só de ócio, não é só um não fazer, um passivo, é um elemento ativo, onde você se coloca como um agente para construir a tua paz, a tua reflexão, o teu momento de serenidade. Olha que coisa mais linda. Eu acho que só essa parte do livro já vai. Sim, seria aquele momento de, no caso ali, de missão cumprida. Hoje eu mereço descanso, serenidade, paz. Os problemas, o trabalho que fica de lado, uma coisa além, né, daquela coisa do tem que descansar. Mas é difícil fazer isso, né? Nos tempos atuais é difícil, mas eu... Desconectar e buscar serenidade. Eu acho que é essencial, Wagner, nos dias de hoje. Hoje com WhatsApp, com rede social, as múltiplas tarefas que a gente tem dificuldade até de entender que isso é algo que a gente ainda merece. Que é algo possível. E a gente está acelerado, né? A gente está toda hora olhando qual é a notificação do celular, qual é o e-mail que chegou, enfim. Eu tenho as minhas irmãs, trabalham muito frequentemente, encontro elas, ou a gente fala, principalmente a minha irmã mais velha, não sei se ela vai ver esse vídeo algum dia, né, que a gente também está gravando.
E ela sempre diz, estou trabalhando que nem um burro de carga. E não parei, tá assim o ano inteiro. E vira e mexe, eu sou aquela outra voz que diz que você não tem que ser um burro de carga, né? Você não tem que achar que o mundo só lhe dá essa opção. E você não tem que achar que você só é válida para o mundo se você tiver num tal grau de esforço que você se compara a um animal que é conhecido, né, nessa condição por ter um esforço desproporcional, porque é o burro de carga, não é um burro do Beto Carreiro lá, né, é o burro de carga. Então eu falo para ela assim, a gente também tem que encontrar valor na nossa existência na contemplação, mas a gente considera o ócio uma coisa ruim, brega, não digna de valor, né? E a gente tem que construir um momento de descanso que não seja apenas um nada, mas é um positivo de serenidade. Tem outros momentos interessantes da obra, eu não vou ler aqui toda ela, né? Mas são os fragmentos que a gente deixa para tentar pescar o nosso leitor, né? Tem uma outra fala que é a Nicole, a personagem do livro, diz assim, que eu achei lindo isso aqui, olha só que coisa incrível, isso é principalmente para as mamães que estão nos ouvindo. Quando eu li esse livro, eu li isso para minha esposa, ela achou lindo também. Abre aspas, a infância é um processo de lenta recomposição de si a partir das matérias emprestadas do mundo. Em um momento qualquer que passa desapercebido, a criança perde o último átomo que recebeu da mãe. A troca é completa e a criança é somente o mundo, ou seja, está só em si mesmo. Já parou para pensar sobre isso? Que você é construído, né, nessa grande máquina de fabricação de humanos que é a mãe da gente, né? E aí você carrega ela contigo quando tu nasce. Mas aí você vai crescendo, você come, você bebe, né, as tuas células vão se renovando. Esses dias eu estava lendo algo sobre isso, que um diálogo entre filha e mãe, e ela explicando que ela era chata porque ela queria proteger a criança, no caso a moça já estava com 20 anos. E a mãe não consegue, o ser humano, né, o filho consegue se vir adolescente, adulto e consegue meio que seguir a sua vida, a mãe já não consegue, né? Algumas mães têm essa dificuldade justamente porque aí a literatura nos ajuda a entender, né? Inclusive biologicamente, durante algum tempo é uma extensão dela, são células dela, né, que ela emprestou para aquela vida ser gerada. Olha que coisa incrível. E aí é como se fosse uma responsabilidade por um outro que também é uma parte de si mesmo, né? E é muito bonito isso. E essa Nicole é um personagem que reflete muito sobre isso, sobre a maternidade, sobre o papel dela, o papel da própria literatura. Ela tem uma passagem que eu não vou ler aqui, mas ela fala, por exemplo, que na cultura, né, do povo de Israel, o povo de Israel era um bando de tribos, né? Só vai existir uma identidade e a partir disso começa a nascer uma ideia de nação quando eles escrevem. Quando a gente tem aí o contexto dos textos que a gente considera sagrados, como a Bíblia, né? Muitas pessoas vão considerar, outras não. E aí a importância da escrita como um elemento de identidade. E a gente pode transportar, e ela traz isso no livro, para a nossa identidade, as nossas vidas. Como é importante a gente, a uma certa altura, contar a nossa história para nós mesmos, traçar a nossa narrativa, definir. É difícil fazer isso. Difícil. Às vezes as pessoas vão fazer em terapia, às vezes vai fazer um livro autobiográfico, às vezes faz uma música, ou às vezes toma um trago e fala na noite e ninguém escuta. Mas a gente tem essa sanha também, né? Antropologicamente, quando a gente vê as cavernas, né, sendo pintadas, de alguma forma o ser humano tem essa ambição de contar a sua história e é um marco criador da identidade. Ela tem outros fragmentos bacanas, né? Outro que ela fala assim: o mundo está sempre segurando você, mas você não sente isso fisicamente, não se dá conta do efeito. Não consegue obter consolo com a mão do mundo a segurá-lo, o que só é registrado como um vazio neutro. Nós somos seres sociais e uma parte da existência que nos compõe, olha que bacana, também nos limita. E é muito difícil a gente despertar para a consciência das nossas limitações,
trazidas pela conjuntura do nosso mundo. E aí a gente se transporta. E o texto dela tem muito o que a literatura chama de intertextualidade, porque ela invoca aí outros autores, ela fala de Kafka, ela fala de outros autores, né? Por que não falar também de Nietzsche, né? Que fala da vontade como elemento constitutivo da identidade humana, quando você realmente se propõe a algo, você sai daquele processo, você faz a mágica acontecer, né? Decide por você. Tanto que lá no outro livro que a gente viu, isso aí era um divisor de universos, né? Quando tu toma decisões para ver como a física e a literatura às vezes andam juntos. Bom, muito poderia ser dito sobre essa obra maravilhosa de Nicole Claus, ela que é classificada como uma grande realidade, não é mais promessa, mas que tem ainda grande potencial para exercer a sua arte através da sua escrita. É uma norte-americana de muito sucesso, best-seller, muitos livros. Aí a gente falou um pouco sobre Floresta Escura. Ela que tem essa coisa da prosa lírica, que é uma forma de escrever que é mais profunda, trata de temas como amor, perda, memória, própria literatura. São narrativas com múltiplas camadas, diferentes perspectivas, linhas do tempo que se entrelaçam, que tornam uma história, assim, às vezes, para alguns mais difíceis, para outros mais cativantes, porque aí você fica com menos previsibilidade. E é uma grande viagem pela condição humana, porque é um estilo que reproduz muito a realidade, que é a realidade entroncada, com muitas narrativas fragmentadas que se entrelaçam, que às vezes para nós é difícil de entender. Ela é o que os autores também chamam de literatura pós-modernista, que é uma marca de um gênero que a uma certa altura no século XX começa a quebrar e questionar e revolver e fragmentar e fazer muita alteração, um plano um pouco mais organizado que existia no modernismo e ainda a marca de muitos estilos de cinema, de escrita. No Floresta Escura você encontra isso e muito mais, umas narrativas que são envolventes, que é difícil a gente explicar assim exatamente porque são muito particulares e complexas, mas a leitura é fluida e fácil, então fica aí o convite. A gente tentou aqui traçar alguns pontos da obra da autora e do Floresta Escura para convidar você a despertar para o horizonte da leitura. O Instituto Preceptor tem esse compromisso, tentar trazer a literatura para o dia a dia das pessoas através da venda dos livros, que é muito mais do que um modelo de negócio, é uma missão, e também desses projetos como esse, o Expresso Difusora em parceria aqui com a Rádio Difusora. Você é nosso convidado a abrir algum livro, não precisa ser só esses que a gente está falando, dá um tempo para a serenidade, porque Deus também nos ensina isso. O Instituto também está com inscrições abertas para 2 de seus cursos. O Guia Prático de Franquias, que ocorrerá ainda temos algumas vagas, ocorrerá na quinta-feira, dia 22, das 19 horas às 22 horas, na sede do Instituto. Ou o Inteligência Emocional, com a Bárbara Olsen Secato, que ocorre no dia 21 e no dia 23, no mesmo horário. Quem tem interesse em saber um pouco mais sobre esses cursos, os livros, os projetos do Instituto, nos encontra lá no @Instituto Preceptor, bem fácil de escrever, Instituto Preceptor, lá no Instagram, que tem muita informação, inclusive os nossos contatos pelo WhatsApp. Muito obrigado pela atenção, um excelente final de semana e muito obrigado, Rafa, mais um programa concluído aí. A gente que agradece. 18h04.